Achou essa? Achou? 2 Reis 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu aos homens de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizer a janela no céu, poder-se-á fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E dissemos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morremos ali. E se ficarmos aqui também morreremos. Vamos então e passemos para o arraial dos Círios, e nos deixarem viver, viveremos, e se nos matares, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios, porém, chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carro e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estavam. Fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, ali comeram, beberam e tomaram dali a prata, o ouro e roupas, e foram e se esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, e este é dia de boas novas, e nós nos calamos. E se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobreverá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram então e gritaram às portas da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos aos arraial dos Círios, e eis que não havia ali ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que nós estamos encaminhados, estamos pelo que sairemos do arraial, e se esconderam pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: como se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui, dentre os que eis estão, como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e ao rei enviou com um mensageiro após o exército dos Sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e viram que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios apressados jogaram fora. Então voltaram o mensageiro e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha e um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei na porta o capitão, em cuja mão se apoiava. E o povo atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, que falou que quando o rei descer a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara o rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizer a janela do céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Feche tua Bíblia, feche teus olhos e oremos juntos nessa hora. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, nós lemos a tua palavra. Deus, os teus profetas, ó Pai, é aquele que zelava para que a tua palavra se cumpria.
Ainda que o povo, ó Deus, se afastasse da tua presença, ó Deus, todavia, ó Deus, o profeta estava ali representando o Senhor. Deus, a tua palavra diz que o mesmo Deus de ontem e de hoje será para sempre. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha de conta as nossas vidas nessa noite, para que tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Pai, venha se cumprir no tempo e na hora do Senhor. Pai, Deus, porque tu diz na tua palavra que há tempo para todas as coisas. Pai, apressa, Deus, a te cumprir o teu tempo em nossas vidas. Pai, nós estamos aqui nessa noite na certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações, porque está escrito na tua palavra: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja. Por isso, ó Pai, fala conosco. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Poder sentar, meus irmãos.